Show, então vamos embora. Então, qual que é a ideia aqui, gente? É um out of box, né, da live. Então, é a gente pensar um pouquinho em cerveja e trazer um pouco da educação cervejeira para vocês, né? Por que a cerveja é out of box? Porque por trás daquele copinho, com aquele líquido que a gente adora, tem muita história, tem muito desenvolvimento, tem muita pesquisa, tem muito de tudo no universo que a gente aqui no Brasil, principalmente, pouco conhecia até 10 anos atrás. Então, o mercado cervejeiro é um mercado muito antigo, né? Tem gente que fala, mas é modismo. Não, não é modismo, é que como tudo a gente começou a aprender um pouco mais, né? No Brasil, primeiro veio a onda do vinho, né? Então, se vocês olham um pouquinho o mercado, 10 anos atrás, as pessoas começaram a entender as regiões, os estilos, né, de vinhos e tal, e agora chegou a vez da cerveja. E a gente tem uma revolução acontecendo, né, que a gente chama de Craft Revolution, a revolução das cervejas artesanais que está acontecendo no mundo inteiro, mas aqui no Brasil ela tem uma cara interessante que eu vou compartilhar com vocês. Então, primeira coisa, o que é cerveja, né? Então, a legislação brasileira fala que a cerveja é obtida pela fermentação alcoólica do mosto cervejeiro, oriundo do malte, da cevada, água potável, puração da levedura e adição do lúpulo. Poxa vida, mas por que isso é importante? Isso é importante porque o que define um produto ser cerveja no Brasil, nós vamos falar de qualidade lá para frente, é que ela seja isso, mas ela tem que ter 55% desta formação. Outros 45% podem ser outros derivados, outros compostos. Por isso que a gente escuta muito falar da cerveja puro malte, porque a legislação brasileira permite que 45% de outros produtos sejam adicionados na cerveja. Legal, opa. Mas legal. Então, o que compõe a cerveja para valer? Bom, a cerveja tem 4 matérias-primas essenciais. A primeira delas, óbvio, é água, né? Água e malte. Por que isso é importante? Porque a água ajuda o malte a quebrar a cadeia, né, do açúcar que está dentro dele, e, obviamente, que isso pode vir a fermentar, se tornando álcool. Nós vamos falar como é que isso fermenta. Aí você tem a levedura, que essa sim é aquele bichinho, aquela bactéria que come o açúcar e transforma isso em gás carbônico e álcool, e o lúpulo, né? E o lúpulo hoje é o que dá o amargor e é o que dá praticamente aquele aroma especial para algumas cervejas. Tem dois tipos de lúpulo. Mas uma cerveja é composta por esses quatro elementos. Claro que com a tecnologia, com tudo que evoluiu para cá, hoje vocês têm cerveja com adição de fruta, com adição de um monte de coisa, de café, para dar aroma e tal. Mas, para fazer uma cerveja, eu preciso dessas 4 coisinhas. E aí, como é que eu produzo uma cerveja? Por isso que ela é simples, eu posso, na verdade, fazer ela dentro da minha casa. Eu misturo a água com o malte, eu esquento, vou cozinhando, vou quebrando as cadeias de açúcar, né? Adiciono meus lúpulos, que são ou de aroma ou de sabor, que dá aquele amarguinho, jogo a levedura vai lá, come esse açúcar, transforma em gás carbônico, transforma em álcool e, lógico, o restinho do malte tem um certo corpo, eu posso filtrar, posso não filtrar e faço a cerveja. Então a cerveja é um bicho, uma bebida super democrática. Pô, Paulo, eu posso fazer em casa com a minha panela? Pode, lógico que pode. E aí nós vamos entender como é que a cerveja aparece no mundo e vocês vão entender que não tinha nem panela, nem fogo, nem nada e a cerveja apareceu, né, há 9.000 anos atrás. Por que é importante saber isso? Lógico, quando eu vou... Qual a diferença de fazer uma cerveja em casa e numa fábrica de alta tecnologia? É simplesmente o controle da produção. Porque eu consigo fazer as rampas de aquecimento, né? Consigo quebrar, extrair o máximo que eu tenho desse malte, tenho uma seleção de lúpulos, tenho leveduras que são, né, desenvolvidas aí que geram sabores especiais e tal, e com isso é importante a gente guardar, porque são elementos importantes. E aí uma coisa legal para contar para vocês. Todo mundo aqui influencia a cerveja. Então, hoje, com a tecnologia que a gente tem a água menos um pouco, né? No passado, a água fazia toda a diferença, né? Aqui no Brasil tinha umas histórias de fábrica, de não sei quem, não sei aonde e tal. Mas a verdade é que lá atrás, né, 2.000, 3.000 anos atrás, a água sim fazia diferença, né? Pela questão de alcalinidade e tal. 2, o malte faz toda a diferença, ele que praticamente dá cor na cerveja, né? Então, a diferença de uma cerveja clara para uma cerveja escura está na caramelização ou não desse malte.
Então, ele é o cara que dá o tom da cerveja e dá uma parcela de sabor. Os lúpulos, como eu já falei, né? Um dá um sabor amargo, mas os aromas, os lúpulos mais aromáticos é que a gente coloca e dá um cheiro mais cítrico, dependendo do que a gente quer colocar. E a levedura também, né? Como ela tem esse processo de comer o açúcar e cuspir aí o álcool e o gás carbônico e mais uns sobreviventes, uns bichinhos que sobrevivem dessa reação, ela também influencia no sabor. Legal? Bom, o que é importante saber então? A gente tem 3 tipos de classificação de cerveja de acordo com principalmente essas leveduras, esses bichinhos que foi com eles que começaram a produção de cerveja. Então, leveduras ou essas bactériazinhas que sobrevivem, né, a temperaturas de 15 a 24 graus, a gente chama de leveduras de alta fermentação. E aí dão origem a uma grande família de cervejas chamada as ales. As leveduras que trabalham a temperaturas mais baixas, né, elas obviamente, elas produzem o que a gente chama de baixa fermentação e produzem a segunda grande família de produtos, que são as lagers. A gente ainda separa um terceiro grupo, que hoje é mais difícil de achar, mas ainda tem, o que a gente chama de fermentação espontânea. Ou seja, são produtos que ficam fermentando, a cerveja ficam fermentando o ambiente, com uma série de bactérias e leveduras desconhecidas que fazem parte lá da natureza do ambiente especificamente e fazem cervejas que é difícil até você repetir produções com o mesmo sabor e que algumas cervejarias continuam mantendo esse processo que é super antigo até hoje. Então, guardando, cervejas de alta fermentação, baixa fermentação. Altas são as ales e baixas são a lager. Não é difícil imaginar que enquanto não se inventou no mundo geladeira e controle de temperatura, obviamente que sobreviviam aquelas, vamos dizer assim, né, aquelas leveduras que estavam a temperaturas mais altas, então as ales são as grandes primeiras cervejas do mundo. Aqui, para vocês entenderem um pouquinho, né, como é que a gente faz essa quebra de famílias cervejeiras. Então, o que está em amarelinho aqui são a família da lager, então olha quanto estilo de cerveja a gente tem dentro da história das lagers. Dentro das ales a mesma coisa, então tem famílias, subestilos e por aí vai. Né? Nós vamos falar um pouquinho disso de acordo com as escolas. E aí a gente tem a família que a gente chama de lambic, ou a família da fermentação espontânea. Muito bem, vamos lá atrás, 9.000 anos atrás, a cerveja foi descoberta, né, lá na região da Mesopotâmia e tudo mais, e era produzida e distribuída pelas mulheres. O que acontecia lá atrás, então? Como é que apareceu a cerveja? Simples, se plantava o trigo, né? O trigo gerava a cevada, na verdade, esse malte que está dentro da cevada, e por um acidente, a gente brinca aqui, né? Ninguém sabe quem veio primeiro, se foi o pão ou se foi a cerveja. Óbvio, né? Se vocês pensarem, nós que gostamos de cerveja, vocês inventariam primeiro o pão ou primeiro a cerveja? Então, tem uma briga aí para ver quem veio primeiro. Mas os caras não entendiam muito disso. O fato é que esse trigo, né? Esse malte ficava exposto ao ambiente, chovia, ele molhava, e aí alguma coisa fermentava esse malte, esse trigo, e aí gerava um sabor que os caras gostavam, né? Uma graduação alcoólica, se a gente pensar para a época, algo entre 1% a 2%. Então, não era nada para, como as cervejas tem hoje, a gente tem cerveja até de 15% de álcool. Mas aí, como a cerveja, né, não tinha um gosto dos mais agradáveis, vocês imaginem, porque era um derivado de um processo sem controle, porque quem fermentava isso era a levedura, que era desconhecida deles, era a bactéria da região. Você tinha o começo, né, com adição de uvas, de tâmaras, para tornar o gosto mais interessante. Uma coisa interessante da história é que no Antigo Egito, né, quando você tinha cerveja de má produção de má qualidade, o cervejeiro morria, cortava-se a cabeça dele. Então, as regras de produção desde a época da Babilônia eram muito rígidas sobre o controle de qualidade da cerveja. Né? Aí, com a evolução, veio aí a era medieval. Então, uma coisa muito interessante que poucas pessoas sabem é que esse processo de, vamos dizer assim, de fermentação da cerveja, que você gera esse produto alcoólico, né? Ele faz um processo também de eliminar as bactérias, né, do líquido. Então, uma coisa muito interessante é que durante aí a era medieval, né, tem o Saint Arnold, que é considerado aí o
o padroeiro da cerveja, na verdade ele era um padre que sabia do processo de produção de cerveja, mas ele entendia a qualidade do líquido gerado, né, na produção da cerveja, e ele, né, dava banho nos bebês, nos recém-nascidos, com cerveja. Então ele salvou muitas crianças das pestes que tinham, pela questão de contaminação das águas e tal, e aí ele virou o santo cervejeiro. Mas ele era um cara genial, porque ele associou a qualidade da cerveja, obviamente, né? E aí, quando contaminava a água dos poços, lá dos castelos, ele produzia cerveja, e aí descontaminava essa água, e as pessoas sobreviveram. Então, ótimo. Depois a gente tem lá do século XI ao século XVI, né, a expansão do consumo, e isso sempre é uma história engraçada, porque desde do passado muito grande, ficou muito na mão da igreja a produção da cerveja. Então, nós vamos contar um pouquinho sobre a escola alemã. Tem uma hora que o rei briga com os monges, então expulsa os monges da Alemanha, e aí os monges é que detêm, né? Porque era a classe na época mais intelectualizada, eles sabiam escrever, sabiam ler e tudo mais, então eles conseguiam guardar as fórmulas, né? E com isso, eles tinham os mosteiros, que eram uma espécie de hospedarias também, e serviam, né, as cervejas para os seus hóspedes, vamos dizer assim. Também nessa época, você veja, a cerveja tem 9.000 anos, mas a descoberta do lúpulo especificamente acontece aí entre o século XI e XVI também. Vamos falar um pouquinho sobre a escola alemã, né? Então, até então, fermentação a temperatura ambiente, e aqui a gente tem a criação oriunda e verdadeira das ales, né? Uma coisa interessante, não sei se vocês já olharam, para quem assistiu aquele seriado Vikings, né, o Last Kingdom e tal, toda vez que eles vão tomar uma cerveja, eles não falam beer, né? Em inglês eles falam, eu quero a minha ale, porque a cerveja era ale, era oriunda daquele processo de fermentação. Daí a gente chega na era moderna, então ótimo, máquina a vapor, descoberta do coque em 1640, o termômetro em 1742, a refrigeração, veja, gente, nós estamos agora em 2021, parece nesse timeline histórico, né? A refrigeração artificial tem aí, não tem 300 anos ainda, né? Então, é uma coisa muito nova. Então, aí a gente vem com o processo de pasteurização, controle da levedura, o pasteiro descobre o que é a levedura, isola a levedura, e aí a gente tem, finalmente, lá por final dos anos 1800 e 1900, a explosão das cervejas lagers. Lembra que eu falei? Baixa fermentação, temperaturas mais baixas, elas explodem, porque aí eu tenho controle do processo, tenho controle de temperatura, começo a trabalhar com filtração, né? E aí uma coisa que todo mundo confunde muito, né, e que é interessante falar, né, por que uma cerveja aqui no Brasil a gente chama de Pilsen? Na teoria a gente não podia chamar de Pilsen, né? A cerveja Pilsen, na verdade, ela é da região de Pilsen, na República Tcheca. Eu tive a chance de visitar a região numa das minhas viagens cervejeiras aí, né? E a Pilsner Urquell, Urquell é a marca, então original, quer dizer, original da região de Pilsen, ela sim é a primeira Pilsen do mundo. Então, a República Tcheca é quem descobre a cerveja Pilsen, aquela cerveja clara, filtradinha, bonitinha, muito antes do que a própria Alemanha. Pois, em paralelo, né, a gente tem outros países, outras regiões descobrindo esse modelo da cerveja de baixa fermentação. Quando veio, então, o século XX, a gente tem aí uma mudança triste para o cenário cervejeiro. A gente tem a Guerra Mundial, então, principalmente a Primeira e Segunda Guerra Mundial, devastam, né, as cervejarias, principalmente dos montes, lá no interior da Bélgica, na Alemanha e tal. Então, você tem muitos compartimentos que eram usados para fermentação, foram roubados para fazer bala e tudo mais, e capacete, então foi uma loucura. E aí, obviamente, você tem uma devastação, né? Pra vocês terem uma ideia, olha, eu coloquei aí para vocês terem uma ideia, em 1880, se tinham 2.300 cervejarias lá nos Estados Unidos, em 1960 só tinham 60. Na Bélgica, a gente chegou a ter mais de 3.200 cervejarias em 1900, para em 1946 a gente se reduzido quase a pó a 755 cervejarias. Então, esse é um movimento que é muito importante entender, que ele muda o mundo cervejeiro, né? Você destrói aquela cultura cervejeira, principalmente na Europa, que você tinha muito, né? Acaba com essas cervejarias todas, coisa melhora lá para 1960, 70, principalmente depois da lei seca americana. Aí você tem uma explosão das lagers pelo mundo, né? Então, Budweiser, Heineken, por aí vai, né? As lagers explodem pelo mundo. E aí os Estados Unidos é quem começa
a liderar, né, cria, que a gente chama da escola americana, eu vou falar daqui a pouquinho, cria a escola americana, e aí o próprio Estados Unidos começa com a revolução da cerveja artesanal, a Craft Revolution, que é o que a gente sofre no Brasil agora com muito gosto. Aqui um tema interessante para mostrar para vocês, né? Esse é um mapa legal que vai entender uma coisa geográfica sobre temperaturas e afins, né? Então, esse gráfico, essa linha mostra, né, exatamente a diferença entre as regiões onde foram desenvolvidas as vinícolas e as regiões onde são desenvolvidas as cervejas. Então, vejam que é interessante que tem a ver com a temperatura, onde cresce o lúpulo. Então, o lúpulo cresce em regiões de mais frio, né, onde o vinho não consegue se desenvolver, e aí daí para cima, então você vê a Alemanha, República Tcheca, Inglaterra, são mercados que viram cervejeiros, enquanto a parte aí de baixo, França, Itália, Espanha, Portugal, né, acaba desenvolvendo muito a cultura do vinho. Muito bem. Então, olhando isso, como é que a gente divide o mercado cervejeiro, a história da cerveja no mundo? A gente tem 4 escolas, né? Tem a escola alemã, a escola belga, a escola inglesa e, recentemente, a escola americana. E como é que eu, na verdade, tomo a propriedade para repartir essa escola, inclua a escola brasileira? Bom, então a escola alemã é uma escola de tradição. Vocês vão ver que é uma escola que se preocupa com a pureza da cerveja, não inventa muito, mantém o conceito por muitos anos de usar apenas malte, lúpulo, água e levedura, não deixando adicionar nenhuma outra produto na cerveja. A escola belga, né, é uma escola que a gente chama do vale tudo. Então, pensa numa escola criativa de cerveja, a escola belga. Mistura tudo com tudo. Lá que ficam até hoje as cervejas que são feitas de fermentação espontânea. Então, lá é uma escola do vale tudo. São as cervejas mais complexas, mais gostosas, com muita história por trás. A escola da Inglaterra conversa muito com a escola industrial, né? Então, vocês vão ver até alguns estilos, como a Porter, que é um estilo, como é que se diz o estilo em inglês, ele tem a ver com a cerveja que era distribuída como parte de pagamento no próprio porto, né, de Londres. Então, já vem junto com a Revolução Industrial, onde tem um grande boom da cerveja. E, por último, os Estados Unidos, que a gente chama de escola do exagero, porque eles pegam todos os estilos do resto do mundo e aí eles se divertem, na verdade, fazendo os exageros em tudo. Então, eu tenho uma cerveja amarga com lúpulo lá na Inglaterra, eles botam 20 vezes mais lúpulo. E por aí eles vão fazendo. Então, é a escola do exagero, a gente brinca, e que agora lidera essa revolução da artesanal. E o Brasil? Bom, o Brasil sempre foi muito influenciado pelo mercado cervejeiro americano, né? Tanto que aqui no Brasil, até pouquíssimos anos atrás, era um mercado 100% dominado pelas lagers, né? Então agora a gente tem o Brasil entrando nesse mercado que eu chamo de copy-paste, mas melhorando muita coisa. Então a escola cervejeira brasileira deu um salto importantíssimo, principalmente nos últimos 5 anos, com educação cervejeira, com formação técnica dos mestres cervejeiros, com muita gente fazendo cerveja com qualidade dentro de casa, com muita criatividade, com muito elemento brasileiro associado. Então já tem cerveja com cupuaçu, cerveja com frutas locais. Então tem muita coisa bacana acontecendo nesse mercado. O grande problema do Brasil, a meu modo de ver, nós vamos falar um pouquinho daqui para frente, obviamente, é o preço, né? Então, como as matérias-primas são importadas, os processos ainda são muito baixa escala, então o que acontece, diferente dos Estados Unidos, onde a revolução craft, ela tem, por exemplo, uma diferença de preço entre uma cerveja normal e uma artesanal, uma sendo o dobro do preço da outra, aqui no Brasil, esse preço pode bater até 10 a 15 vezes o valor de uma cerveja industrial. Então ainda é muito caro e muito pequeno. Então a escola alemã, né, é uma escola voltada, na verdade, à pureza, tanto que existe uma lei alemã no século XVI, né, em 1516, que é decretada na Bavária, a lei da pureza, né? E, obviamente, isso tem sempre um fundo comercial de discussão. Era uma briga entre o rei da Alemanha com os monges tinham, né, eles detinham o poder de produção da cerveja, então tinham todos os temperos da cerveja, com tudo mais tal, e o rei botou eles lá para fora e criou a lei da pureza para evitar o domínio desses monges lá atrás.
né? Uma coisa importante da escola alemã, né, é uma escola que muito regionalizada. Então, nesses slides, vocês podem ver cada região produz um tipo de cerveja diferente, né, e que se mantém praticamente até hoje. E é muito interessante quando você vai para a Alemanha, porque tem muita história em cada região, de cada uma das cervejas, né, e é muito legal você entender que cada região não toma a cerveja da outra, né? Então, é muito bacana. Então, por exemplo, tem uma cerveja da região de Bamberg, que a gente chama de Rochbier, ou Rauchbier, como falam aqui, que ela tem um gosto meio de defumado, parece meio bacon, porque a floresta, na época, tinha uma madeira que a hora que você queimava ela para poder fazer a cerveja, né, para fazer o processo de produção da cerveja, essa lenha defumava o malte e ela ficava com esse gosto. Lógico que hoje não é mais assim, né, então existem outros componentes para defumar o malte, né, mas se mantém esse estilo. Então, como aqui é muito rápido, é para despertar o conhecimento de vocês, mas é muito legal estudar a escola alemã a fundo com todos os estilos que eles têm. Uma coisa legal, óbvio, eu estou até usando uma camiseta aqui da Oktoberfest, um dos maiores eventos do mundo é o Oktoberfest, e aí vale a pena um destaque para contar um pouquinho, né? Eu já tive lá também, quem não teve, a hora que passar pudesse aglomerar com vontade de novo, é um dos primeiros eventos que eu gostaria de voltar, com certeza, né? Mas basicamente a Oktoberfest ela surge para vocês, na época você não conseguia produzir a cerveja ao longo do verão, né? Então tinha que ter o controle de temperatura no inverno. Lembra que aqui nós estamos falando de algumas cervejas lagres, né, de baixa fermentação. Então você produzia cerveja no inverno europeu e aí você guardava e consumia ao longo do verão. A Oktoberfest acontece, na verdade, no final de setembro, né, e comecinho de outubro, era justamente para você escoar o restante dessa produção, né, que sobrou desse estoque. Então era uma grande festa que fazia a troca dessas cervejas de março. Março é a última produção, né, que acontecia. Então, até hoje existe o estilo Marzen, né, que é o estilo alemão, que eles produzem com um pouquinho mais de malte, um pouquinho mais de álcool, que na época era para durar o verão inteiro até a nova retomada da produção lá por setembro, outubro, né? Aqui, vários estilos que a gente tem dentro dessa história que é muito interessante. E aqui, eu até coloquei uma coisa importante para falar para vocês. Quem descobre o lúpulo, né, por volta de 1500, 1600, é uma freira alemã, né, que ela entende, né, que o lúpulo é um produto bacteriostático. Então, o que o lúpulo faz? Duas coisas bacanas. Se você jogar o lúpulo dentro da cerveja, ele deixa a cerveja amarga e mais gostosa, então esse gosto de amargor que a gente tem na cerveja até hoje vem do lúpulo, mas mais importante que isso, não é que ele acaba o processo de reprodução dos bichinhos, né? Porque vamos pensar que lá em 1500 você não tinha refrigeração, não tinha nada, você produzia cerveja, mas era um organismo vivo, né? Aquele negócio ia se autoconsumindo ao longo do tempo inteiro, a produção não parava e tal. E ela descobriu que se a gente adicionasse o lúpulo é o que a gente chama de bacteriostático, ele para a produção bacteriológica. Então, a hora que você coloca ele, você estabiliza a cerveja, e aí a cerveja se mantém. Ele também é o responsável, obviamente, pela espuma, né? Então a gente sabe que hoje a espuma protege bastante a cerveja, né, na sua qualidade. Bom, vamos pular agora para a escola belga, né? Então, já falamos um pouquinho sobre os belgas, né? Então, o que acontece? Então, principalmente os monges alemães são empurrados para a Bélgica e se encontram com os monges belgas lá nessa confusão toda sobre o domínio de produção da cerveja. E lá eles montam, né, os mosteiros, as hospedarias e começam a produzir as cervejas com as formulações que muitas delas duram até hoje, né? Então é muito interessante. Outra viagem incrível é poder visitar a Bélgica e esses mosteiros. É difícil entrar nos mosteiros, né? Mas eles têm cervejas milenares que eles vendem até hoje. É uma viagem sensacional, né? Então, a gente tem ainda, né, muitas receitas que são sem estilos determinados. Lá não tinha a lei da pureza, então eles fazem o que quiser. Inclusive é legal fazer um deparo de alguns estilos de cerveja. Então, para quem gosta da cerveja Weiss, que é a cerveja de trigo, né? Então, ela é uma cerveja típica alemã, né? Eu vou abrir uma Weiss aqui daqui a pouco para a gente ver o serviço e tal. Mas o que é bacana é que você tem um deparo para a escola belga de uma coisa legal. A Witbier é a versão da Weiss
no estilo belga. Mas aí lá eles jogam mais coisa dentro, né? Então coloca um pouco de açúcar, coloca casca de laranja, coloca coentro, cardamomo, anis, e vai fazendo uma cerveja muito diferente, muito mais do que as pessoas chamam de complexa, porque tem muito mais aroma, tem muito mais sabor, tem um monte de coisa bacana. Então é muito legal entender esse desenho belga, né? Então, uma coisa que é legal também contar da história belga é que a história belga tem as famosas cervejas, né, blonde, double, triple, quadruple, por aí vai. A origem, mas elas não são mais produzidas assim, mas a origem delas era justamente uma coisa interessante. O que os monges faziam, né? Eles produziam a cerveja, então faziam todo o processo de cozinhavam, tudo mais, extraíam o açúcar, faziam uma cerveja mais alcoólica, e a primeira vez que eles passavam essa cerveja alcoólica, eles marcavam 3x. Quer dizer o quê? Era a primeira passagem da água, uma cerveja alcoolicamente mais forte. Depois eles faziam a mesma coisa de novo, passavam uma segunda água, né, para tentar extrair mais açúcar do malte, também faziam essa fermentação de novo e tal. Saiu uma cerveja mais fraquinha um pouco, eles marcavam 2x. A última, eles também passavam de novo, saiu uma cerveja mais fraquinha, X. Pronto, essa é a origem do famoso blonde, double e triple. Né? Hoje a maneira que esses três estilos são produzidos é completamente diferente da época, mas os 3x, os 2x e os X surgiram exatamente dessa história. Legal? Bom, eu tive a oportunidade de visitar uma cervejaria lá na Bélgica que tem exatamente esse processo produtivo que vocês estão vendo aí na foto. É uma banheirona que é contaminado pelos bichos, e aí é que a gente chama de farmhouse ales, que são as cervejarias de fermentação instantânea, cervejas de fermentação espontânea, que cada uma tem um estilo de acordo com a região. É os bichinhos que estão na região que contaminam a cerveja aí, e eles fazem cada uma com seu sabor diferente, né? Então, são as lambics, e até esse estilo que é feito o método de champanhe, que é a cerveja Deus. Então, quem toma a cerveja Deus é uma cerveja que a gente chama de Dark Strong Ale, feita na Bélgica, e depois vai lá para a região de Champagne, onde ela é feita mais uma fermentaçãozinha dentro da garrafa, por esse método de champenoise, ela pareceu quase que um champanhe, mas ela é uma cerveja. Bélgica, assim como a Alemanha, tem muitos lugares, né, de produção, principalmente os mosteiros, né? E aqui, uma coisa importante sobre as tal das cervejas trapistas, né? Então, muita gente fala, tomei uma cerveja trapista. Tá, mas trapista é um certificado de origem, não é um estilo de cerveja. Então, as cervejarias trapistas fazem estilos diferentes de cerveja, e para ser chamado de trapista, tem que fazer parte, né, de uma ordem religiosa belga, e tem que ser feita uma cerveja sob a supervisão, né, de um monge. Então, óbvio que hoje, com toda a tecnologia que chegou, equipamento e tal, tem muitos desses mosteiros que não produzem mais dentro do próprio mosteiro, manda para uma fábrica produzir, mas o monge tem que ir lá supervisionar para ser considerada trapista. Então, aqui uma coisa interessante, falei sobre o X, 2X, 3X, né, da blonde, da double, da triple, da quadruple. Hoje são estilos diferentes, né, mas guardem uma coisa importante, né, a blonde e a triple são cervejinhas claras, e a double e a quadruple são sempre cervejas escuras, e naquela época não tinha essa distinção, né? E falei da Witbier também, que é a cerveja de trigo belga. E aí, os estilos completamente bacanas, eu vou falar um pouquinho sobre copos daqui a pouco, das cervejas belgas, que são complexas, são uma delícia, né? São cervejas que foram desenvolvidas ao longo do tempo, de novo nessa lógica do vale todo. Escola inglesa. Então, vamos lá. Falamos da era moderna, coque, máquina a vapor, termômetro, por aí vai, né? Então, a gente tem aqui, né, a chegada dos public places, né, os famosos pubs, né? Então, lá na Inglaterra, essas cervejas eram guardadas nesses tonéis de madeira, no que a gente chama de keg, né? Ou nos casks, né, que a gente também chama, e elas ficavam lá dentro, eram cervejas, e vira que mexe, eram cervejas mais sem gás, conseguia conservar o gás
dentro das cervejas. Então, o que acontece é uma cerveja que sai com outro estilo, né? São cervejas ales, cervejas mais escuras até hoje, que eles mantêm essa escola muito, muito forte, né? Então, lá tem o que a gente chama de tradição das Pale Ales da Porter, porque eles descobriram as Pale Ales lá em Burton Trent, que é uma cidadezinha no interior, né? Que faz a primeira cerveja industrializada. E por que chama Pale? Porque, na verdade, por mais que ela seja escura, eles são os primeiros caras que fazem uma cerveja clara. Por isso que ela chama Pale Ale. Então, toda cerveja com alta fermentação chama Ale. A Pale Ale são cervejas que estão com cores mais claras. Lógico, depois vem as lagers filtradas com aquela cor clarinha, mas o Pale Ale é que leva essa denominação. E aqui, para quem trabalha em Logistics Supply Chain como eu, uma história, né? Uma das teorias sobre o surgimento de um dos estilos que mais vende hoje em dia no mercado artesanal, que é a IPA, né? Que é a India Pale Ale. Então, por favor, não cometam erro, porque eu escuto gente falando, não, mas é a Indian. Não, não é Indian, é India Pale Ale. E aí o que acontece com a IPA, ou a IPA, na verdade, é com a descoberta do lúpulo, né? A Inglaterra toma conta da Índia, né? Então transforma a Índia numa colônia inglesa, e os soldados ingleses queriam receber as ales deles lá na Índia. Então o que acontecia? Botava a cerveja lá da inglesa no navio, essa cerveja chegava na Índia estragada. Então chamaram o mestre cervejeiro para resolver essa equação. O que ele faz? Ele vai adicionando mais lúpulo nas ales, até que elas chegam lá na Índia sem estragar, porque o lúpulo, lógico, é o produto que conserva, né, a cerveja ao longo da viagem. Quando ele consegue fazer isso, isso cai no gosto lá dos soldados na Índia, e aí você tem o que a gente chama da India Pale Ale, porque era a exportação que os ingleses faziam para a Índia. Então, qual é o grande diferencial dessa cerveja? Ela, como você bota muito lúpulo, né, ela fica bem cítrica, né, então ela fica com um aroma gostoso e fica bastante amarga. Então, é uma cerveja com muito amargor, e é por isso que hoje é um estilo bastante diferenciado. Tem IPA, Double IPA, Triple IPA, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas essa é uma das origens que fala sobre esse estilo. Lógico que hoje, com o processo de industrialização, é um pouco diferente. E também a gente tem, obviamente, na origem do Porto Inglês, né, as cervejas que são as Porters, né, que tem mais de 300 anos de existência, né, também já mudou muito ao longo do tempo, mas elas eram feitas com malte torrado, por isso a cor dela é bastante escura e bastante densa. Vocês sabem, né, cerveja é praticamente um alimento pela riqueza que você tem, pela quantidade de malte, ainda mais no passado que você não tirava os subprodutos e tal. Então, o cara que trabalhava no Porto ganhava por dia 1 litro de cerveja para ele tomar como se fosse uma refeição, né? E aí, tem muita gente que acha que a Guinness ou a cerveja Stout, que é um estilo, é a cara da cerveja inglesa. Não. Na verdade, a Porter é que é a mãe da Stout, né? Uma coisa interessante que separam as duas, para quem for tomar, o estilo Porter parece um café coado passado, enquanto a Guinness tem um sabor mais ligado ao café expresso, né? Então isso tem a ver com a torra do malte. E aí também você tem a escola escocesa. Então, obviamente que aí eles não conseguem fazer as ales exatamente numa temperatura mais fria, o tipo de lúpulo que eles adicionam é mais fraco, então são cervejas mais defumadas. E como vocês sabem, a Escócia é um país muito interessante, na verdade, em termos de desenvolvimento de uísque, e aí mistura as escolas de uísque, escolas de cerveja, e aí saem umas cervejas sensacionais, né? Muitas delas produzidas até em barris de uísque. Então, sai uma mistura de sabor genial. Escola americana, então, falamos um pouco da Revolução, né? Então, essa Revolução, ela é pós-guerra, ele vem, então, ela tem uma grande influência das escolas inglesas e belgas, mas, obviamente, depois que a gente tem toda essa Primeira e Segunda Guerra Mundial, você tem a retomada com a explosão aí das lagers pelo mundo inteiro. Então, Budweiser, Corona e por aí são marcas que entram com tudo, né? E aí, a partir de 70, então olha quanto tempo já faz isso, nós estamos falando praticamente 50 anos, que aí sim você começa o que a gente chama da Revolução Craft lá atrás. Ou seja, como um sinal de protesto, sai daquela produção de alta industrial e tal, e as pessoas começam a produzir cervejas dentro de casa, né? Então, um dos exemplos está aqui, embora já tenha sido vendida para a Heineken, é a Lagunitas, né? E a Lagunitas é uma das cervejas que
puxa o mercado de artesanal mundial. Quando ele é adquirido pela Heineken, o mercado de artesanais até despenca, porque você não considera mais a Lagunitas como uma cerveja artesanal. Né? E aqui, como a gente fala de escola do exagero, né, os Estados Unidos começa a se caracterizar muito pelas IPAs americanas, essas India Pale Ales americanas, com muito lúpulo, muito amargor, muito lúpulo, muito aroma cítrico, e essa cerveja começa a ganhar espaço no mundo inteiro também, principalmente aqui no Brasil. Bom, Brasil. Chegamos à escola brasileira. Então, a escola brasileira, até pouco tempo atrás, a gente tinha uma escola totalmente voltada ao mundo lager, né? Numa concentração de mercado muito grande até hoje. A gente tem um produtor, né, que toma conta aí de 70% do mercado. O segundo, que tem aí 18 ou 20. Então, na verdade, são dois fabricantes que tomam quase 90% do mercado de cerveja no Brasil. E esse mercado era também destinado ao que a gente chama de low economy e mainstream. O que é low economy? Cervejas de baixo custo, né? Então, obviamente, com menos compostos, destinando as menos complexas, muito simples. Então, muita gente fala, porque tem adição de coisa de milho, tem mesmo, que é para tornar isso mais barato e tal, né? E aí é um custo mais popular. As cervejas mainstream, que é o que vocês já conhecem aí, então, que estão na linha principal, e aí a gente começa a ter uma explosão entre cervejas especiais e artesanais. Então, quem são os especiais? São as cervejas que se posicionam principalmente com qualidade e preço maior, né? Então, esses caras entravam tomando aí, praticamente 9% do mercado cervejeiro e o mercado craft com algo de em torno a 1%. Eu acredito que hoje o mercado de craft já esteja navegando na casa de 1,5% a 2%. Então, a gente fala numa grande revolução, mas o volume ainda é muito pequeno, né? A gente ainda está muito na mão desse mercado de especiais e do mainstream e de low economy. Bom, e aí o que acontece na escola brasileira? Uma gratíssima surpresa para nós brasileiros, né? A gente tem uma explosão de pequenas cervejarias no Brasil. Rapidamente, a gente se estrutura no Brasil em termos de desenvolvimento de produtos, mas com sempre um advento do alto custo, né? Então, ainda no Brasil, o poder aquisitivo para se consumir uma cerveja artesanal ele é muito elevado. Então, quando a gente volta aqui para trás e navega em termos de preço, né? Se eu pegar uma latinha de cerveja aqui, 350 ml do Low Economy, nós estamos falando de uma faixa de preço hoje abaixo de R$2, né? Muitas vezes abaixo até de R$1,50, R$1,30. Nessa faixa do mainstream, estamos falando entre R$1,50 a R$2,50. Aqui, já estamos falando numa faixa que nós estamos indo, né, acima de R$3 até R$5, R$6 uma long neck. Quando a gente vai para esse mercado craft, a gente tem, né, algumas cervejas começando em 7, 8, 10, 12, chegando até nessas artesanais, com formulações como, por exemplo, a Dogma, onde uma lata, você não vai encontrar uma lata de 470 ml por menos de R$35, né? Então, ainda é muito caro consumir cerveja artesanal no Brasil, e é uma equação que os cervejeiros têm que resolver, porque senão a gente também não consegue gerar escala. Mas é um mercado que, pouco a pouco, vem crescendo e vem se desenvolvendo, né? Então, hoje, 99%, isso era 2014, imagine agora, 99% dos lares brasileiros são atendidos pela indústria cervejeira. Então, é uma indústria que movimenta muito a economia no Brasil, né? Então, movimentou muita economia no mundo inteiro e o Brasil depende, sim, do mercado cervejeiro. Uma coisa importante, então, para a gente falar sobre serviço. E aqui, uma dica rápida sobre serviço. Quando a gente tem, vocês já devem ter visto aí de diferentes copos que a gente tem de cerveja e por aí vai. Muito bem, cada copo tem a sua missão, vamos dizer assim. Então, uma regra básica que eu falo de copo para vocês é cervejas que são as lagers, que são complexidades mais baixas, aquelas cervejas geladas e tal, elas são normalmente cervejas que têm copos com bico mais finos, para você não perder um pouquinho do aroma, principalmente a espuma é importante para proteger a cerveja e tal. Então, você toma em copos
com a boca menor. Cervejas ales, que são cervejas mais complexas, né? São cervejas belgas, por exemplo, as próprias IPAs. Aí o bacana é você ter um copo com a boca maior, né? Que permita você sentir mais o aroma da cerveja. Coloca a cerveja, a cada gole que você dá, você vai sentindo o cheiro. Algumas têm fruta, outras têm coisas cítricas, outras têm outros componentes. Então é muito interessante. Então, a regra básica do copo é essa. Né? Então, lógico que cada uma defende o seu estilo de copo. Eu vou mostrar depois, eu quero voltar a câmera aqui para vocês, né? Copos diferentes que eu tenho aqui interessantes, mas cada um tem o seu estilinho, mas via de regra, respeitem essa regra do aroma. Botou uma lager num copo muito aberto, a cerveja vai ter cheiro de nada, e vocês vão perder a experiência de tomar a cerveja lager no copo correto. Botou uma ale num copo de boca fina, daí você perde a experiência do aroma, porque, obviamente, vai te trancar, você não vai sentir toda a complexidade da cerveja. Legal? E aqui uma coisa interessante, né? Eu vou mostrar para vocês, lembrando uma coisa importante. Copos de Weiss, são esses copos de trigo, né? Das cervejas de trigo, eles não são desse tamanho à toa. Para você ter uma boa experiência com a cerveja de trigo, você tem que botar a garrafa inteira dentro desse copo. Principalmente garrafas que a gente tem ainda, né, com o que a gente chama de alguma fermentação que acontece dentro da garrafa, né? Com o tempo, a levedura vai para o finalzinho da garrafa, você dá aquela chacoalhadinha e coloca. Então, para ter a boa experiência de cerveja de trigo, coloca a cerveja 100% nesse copo. E esse outro copinho eu tenho aqui, vou mostrar para vocês, é o copo de IPA, né? E por que ele tem esse fundinho ondulado, né? Tem uma explicação. Porque o que é gostoso na IPA é o cheiro cítrico, é a espuma que exala esse aroma gostoso. Então, cada vez que você dá um gole, esse fundo provoca uma espumação maior da cerveja, e aí você vai tendo a cada gole a experiência sendo renovada por esse sabor. Outra coisa importante, né? Como armazenar e conservar a cerveja. Primeiro, comprou cerveja, levou para casa, guardar em lugar escuro, preferencialmente na geladeira. Né? Por quê? Porque o sol é inimigo da cerveja. A gente não entrou aqui no detalhe técnico, porque hoje é uma jogada mais rápida, mas o sol estraga a cerveja. Podem sentar na praia, abrir uma cerveja e começar a tomar, o último gole nunca combina com o primeiro, porque se o sol está muito forte, já estragou, né, a cerveja do primeiro até o último gole. Então, cuidado com o sol. Segunda coisa, ideal, deixar a cerveja sempre de pé e não deitada. Né? Então, principalmente as artesanais. Né? E, obviamente, a temperatura, cada uma tem uma temperatura de serviço, que a gente chama. Então, aquele conceito de nós, quero tomar uma cerveja super gelada, não é assim, porque as cervejas mais aromáticas têm temperaturas um pouco maiores, né, do que as menos aromáticas. Então, tem que respeitar uma tabelinha. Aqui é só para vocês verem, por exemplo, como se diferencia cervejas que vão de 2 até 13, 14 graus de temperatura de ambientação. Então, cuidado um pouco com isso, porque não é toda aquela cerveja que eu quero tomar estupidamente gelada. Muito bem. E como é que eu harmonizo a minha cerveja, né, com alimentos e afins? Bom, eu, Paulo, gosto de cerveja com tudo. Né? Óbvio, até cerveja sozinha. Mas a gente tem que guardar algumas regrinhas que são bacanas, né? Quando a gente vai combinar cerveja com alimentos. Né? Então, a cerveja mais o alimento tem que ser mais gostoso que os dois separadamente. Enfim, quando a gente não conhece muito, a gente toma uma cerveja, come com queijo, fala que coisa esquisita, não funcionou. Que tem algumas regrinhas de harmonização. Então, eu tenho que entender um pouquinho como é que eu combino e como é que eu equilibro as forças das duas coisas. Então, quando eu olho a cerveja, o alimento, o que eu tenho que olhar? Por exemplo, teor alcoólico com gordura. Como comida muito gordurosa requer cerveja com teor alcoólico elevado. Então, não adianta eu tomar uma cerveja super levinha com uma comida muito gordurosa que não vai combinar. O caráter do malte, né? Quando ele é mais quando ele é mais caramelizado, mais docinho, com células mais escuras e tal, com o do soro dos alimentos. Então, tomar uma lager, uma clarinha, uma cerveja, uma IPA com doce, não pega bem. Mas quando você pega uma cerveja escura, uma própria stout, uma porter, fica super gostosa com comida doce. Amargor com método de cozimento, doçura com tempero, cremosidade, condimentação, são coisas que a gente combina. E aqui tem 3 coisas bacanas para vocês guardarem. Então, são que eu chamo de 3 diretrizes da harmonização. Diretriz 1 é o que a gente chama de equilíbrio de força.
comida leve com cerveja leve, comida forte com cerveja forte. Então vamos lá, eu vou comer um peixe, Paulo. Que cerveja eu tomo? Baixa graduação, baixa complexidade, cervejas mais claras e mais leves. Não, eu vou comer uma feijoada. Não que uma cerveja normal não seja boa com feijoada, mas aqui você pode usar, por exemplo, cervejas como a IPA, que é uma cerveja mais forte, né, mais amarga um pouquinho, equilibra com a gordura da carne de porco. Mas aí tem uma coisa interessante, né? A gente pode também ter uma dentro dessas diretrizes, uma que eu não coloquei aqui, que chama complementação. Também com feijoada, vocês podem trocar a laranja por uma Witbier, né? Que ela tem casca de laranja e aí combina super bem. Daí você tem, obviamente, as semelhanças. Cervejas escuras com comidas escuras, né? Para cervejas muito apimentadas, cervejas mais lupuladas. Então, vou comer uma comida mexicana, pega cervejas amargas, que isso que é importante ter na mão. E o contraste, às vezes, pode ser interessante, né? Então, pegar uma comida mais apimentada com uma cerveja mais maltada, então que equilibra um pouco disso, o contraste fica gostoso, uma carne salgada com uma cerveja tostada, e aí a gente faz essa brincadeira. Né? Então, aqui tem um exemplo de, por exemplo, para estilos de queijo, como é bacana a gente combinar, né? Então, vamos pegar lá uma coisa, como exemplo, esse primeiro aí, né? O provolone, que é um queijo mais defumado, que você pode combinar com uma Rohrbier, que é uma cerveja defumada, e por aí vai. Então, é bacana explodir isso para as harmonizações, e aí a gente vai brincando com cada estilo de cerveja. Então, aqui era só para abrir o apetite de vocês, já estou no finalzinho, né? Quando a gente fez a aula na live, que eu espero a gente possa fazer um dia presencialmente, a gente fazia a degustação de algumas cervejas. Então, aqui está um exemplo como a gente fazia uma Witbier, como eu falei para vocês, e aí tem até com que preparação ela fica gostosa, uma cerveja que tem gosto de laranja, alta fermentação, e a gente ia brincando, né, com os estilos da cerveja e como a gente harmoniza cada uma delas. Legal? Eu vou voltar para a minha tela com a câmera para finalizar mostrando os meus copinhos para vocês aqui. Então, deixa eu interromper o meu compartilhamento de tela e voltar. Isso. Boa, Thiago. Deixa eu voltar aqui para trás e mostrar umas coisas legais para vocês dos copos que eu tenho aqui. Esse copo, por exemplo, deixa eu botar aqui em frente à câmera. Opa! É um copo muito bacana, é um copo belga, né? Ele foi desenvolvido na época que o pessoal andava nas carruagens, né? E os pilotos da carruagem não podiam descer para tomar cerveja, eles prendiam esse copo, o copo lá na carruagem e podiam, por mais que eles andassem, a cerveja não caía e eles podiam retirar o copo e tomar a cerveja. Então vocês vejam que o próprio estilo de copo às vezes conversa com a história da cerveja, né? Deixa eu guardar esse aqui e pegar o próximo. O que mais? Copo de IPA, né? Como eu tinha falado para vocês, naquela brincadeira. Então, esse fundo aqui é que gera aquela constante espumação quando você bebe a cerveja. Então, fica muito mais gostosa a experiência quando a gente vai tomando no copo certo. Mas IPA num copo normal ruim? Não, não é ruim. Mas, obviamente, que a gente ganha, né? Nessa brincadeira gourmetizadora, fica super divertido. Esse aqui é um copo típico, eu comprei na visita na Bélgica, né, num dos mosteiros, e aí como vocês podem ver, olha a boca dele como é que é, né? É uma boca bastante aberta para você tomar e ter toda a experiência, né, da cerveja conforme você vai tomando, sentindo todos os aromas, complexidades e por aí vai. E é uma cerveja que, apesar de tudo, é para tomar devagar, né? Porque à medida que ela vai, se deixa conservando na geladeira, ela vai esquentando, ela vai liberando mais aroma, vai liberando mais coisa, então fica super gostoso. Aqui, o penúltimo, né? Que é um copo de um estilo chamado Kolsch, né, alemão. Vocês veem como ele é muito fininho, porque ele libera muito pouco aroma, então o negócio é para você beber e forçar o seu nariz num pequeno tamanho aqui e tomar a cerveja. E o último, já falei também, está aqui o copo, né, da cerveja de trigo, que deve ser usado integralmente quando vocês forem consumir a cerveja. A experiência é completa quando vocês botam 100% da garrafa aí dentro. Então, eu vou abrir uma dessa para mim agora, e aí o Thiago vai encerrar comigo aqui, ver se tem uma pergunta que ele queira fazer, enquanto eu abro a cerveja e faço o serviço aqui da cerveja de trigo.
Acho que você tá no mudo aí. Serviço, não. Fazendo serviço, não. Fazendo inveja em todo mundo que tá assistindo essa live. Isso que é fogo, hein? Isso é fogo. Ó, deixa eu te falar uma coisa, Paulo. A gente tem umas perguntas aqui em relação a cervejas. Vamos lá? Vamos lá. Ó, dizem que a cerveja mais indicada para acompanhar um hambúrguer é a IPA. Confere aí. Então, sim, por conta daquele equilíbrio de forças que a gente está falando, né? Um hambúrguer com muita gordura, né? Vamos pensar assim, um X bacon maionese, certeza que uma IPA é a cerveja ideal para tomar, porque você vai equilibrando a força, né, do lúpulo e do corpo da cerveja com um hambúrguer. Mas eu gosto das cervejas caramelizadas também. Vamos lembrar que um hambúrguer, um cheeseburger simples, né? Ele tem aquela famosa reação de Maillard, que faz aquela crosta na carne, aquilo é um caramelo. Então, quando você vai comer um cheeseburger, uma cerveja caramelizada cai muito bem. Boa. E com uma massa com molho vermelho, qual que você mais indica? Então, aí tem que tomar um certo cuidado. Eu também prefiro as mais maltadas e menos ácidas, porque aí eu deixo a acidez do molho de tomate tomar conta e vou para uma cerveja com gosto também puxando para o lado mais maltado. Aqui alguns cuidados, né? Massa com cerveja de trigo, essas coisas, você pode ter um risco aí grande da cerveja sumir, né? Então, eu particularmente uso com cervejas mais maltadas. Beleza. E a próxima pergunta gerou em saúde, gerou em torno aí da Oktoberfest. Me Sim. mandaram assim, a lenda da Oktoberfest da cerveja que partiu de uma grande festa de nobre, casamento, que foi em outubro e depois se perdurou? Então, tem as duas histórias, né? O lugar onde é realizado o Oktoberfest hoje lá em Munique era o campo onde se fez o casamento, né? Real, que foi uma das origens do Oktoberfest. Mas a verdade é que essa festa cervejeira, é difícil dizer quem vem primeiro, né? Se o casamento que gera a continuação da festa, ou se a festa, se ele foi feito no lugar onde tinham as festas da cerveja. Mas o que é fato pela própria lei da pureza alemã, você não podia produzir cerveja ao longo do verão. Então vamos lembrar que o verão na Alemanha compreende aí, né, de maio até agosto, com temperaturas mais altas e tal, porque a qualidade da cerveja obviamente caía, você não tinha o controle térmico de produção. Então, as cervejas feitas em março, as Marzen, são cervejas um pouquinho mais alcoólicas, com um pouco mais de malte, um pouco mais de lúpulo, que duravam um pouco mais, né? E quando você desovava esse fim desse estoque, num evento, né, justamente no fim de setembro e começo de outubro, para a questão das cervejas. Então, isso é uma coisa importante, né? Então, hoje existe até um estilo de cerveja que chama estilo Oktoberfest, mas que só pode ser das cervejas produzidas em Munique, tá? Então, é registro de marca das cervejas locais. Se é produzido em qualquer outro lugar do mundo, tem que chamar outro estilo, né? Oktoberfest é a cerveja produzida lá. Legal. Eu tive a honra e também o prazer de experimentar essa cerveja tcheca. Eu tive em Praga há uns 3 anos atrás e eu experimentei eu acho que é assim que se fala, Pilsner, né? Pilsner Urquell, isso aí. Isso, essa daí. Aqui no Brasil, qual que você acha que mais se assemelha com ela? Porque ela tem um gosto muito, muito suavezinho. Então, na verdade, vocês têm que procurar as cervejas que o estilo se chamam Bohemian Pilsner, né? Se eu não estou maluco, a cervejaria Vals tem uma Bohemian Pilsner que é muito boa, muito boa. Legal. Então, é uma cerveja que tem um amargor um pouco maior, é um corpo leve, porque essas cervejas são cervejas mais Muito. levinhas e tal, e muda um pouco esse estilo do amargor. Eu acho que, das que eu conheço aqui, tô de cabeça agora, eu acho que essa da Wals é uma das mais gostosas. Beleza, fechou. Paulo, eu quero te agradecer. Eu não conheci esse teu lado ainda, só conheci teu lado como professor. Sou novo aqui na live, então é legal conhecer esse teu lado também. A gente aqui agradece muito a tua disposição, tua disponibilidade por estar aqui com a gente nessa tarde. E Eu até que a próxima. agradeço. Até mais, até a próxima. Até.